Olá, família NCJ, que bom que você veio. Enquanto você toma o seu lugar, eu tenho um recado importante para você. Você está num lugar para recomeçar e uma família para você pertencer. O culto já vai começar. Então, se prepare, eleve a sua expectativa e vamos adorar juntos ao Senhor. Hoje, lá atrás, teremos nosso Ministério Kids, o nosso Avante Kids. Lá eles vão ser ministrados conforme a faixa etária deles. Então, agora se concentre, se conecte, porque vamos começar a nossa contagem regressiva. E não se esqueçam, no final do culto, abracem quem está do lado de vocês. Tenham um bom culto. Que Deus te abençoe e prepare-se para a nossa contagem regressiva. Até mais! Muito bem, vou correr, hoje eu vou correr. Está pronto? Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo no texto de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo de número 26, versículo a partir do número 20. Glória a Deus, vamos começar. Mateus 26, versículo 20 ao 30, e eu leio da seguinte maneira: Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para este homem, seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: Certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: É como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomam e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança.
Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei o vinho novo do reino do meu Pai. Então, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, nessa manhã, Senhor, toma os nossos corações e a nossa mente e alinha, Senhor, conforme a Tua vontade. Somos Teus, Pai. Somos vaso de barro nas Tuas mãos, onde Tu és o oleiro. Quebra, transforma, alinha e molda conforme a Tua palavra. Senhor, que desta manhã, deste púlpito, não saia nenhuma palavra que seja diferente do Teu querer. Nenhuma palavra que venha das minhas emoções, mas que venha direto do Teu coração, Senhor. Senhor, eu sou o Teu. Esta igreja é Tua. Usa, Senhor, conforme o Teu querer e para engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Você já leu esse texto várias vezes, eu tenho certeza. O texto da traição. O texto onde Judas se levanta para trair o Senhor. Se eu tivesse que dar um nome para o dia de hoje, é o homem que perdeu a melhor oportunidade da sua vida. Judas foi o homem que perdeu a maior oportunidade da história da humanidade. A vida ela é feita de decisões. Se eu perguntasse para você em algum momento da sua vida, você tomou alguma decisão na qual você se arrepende? Você já tomou alguma decisão na qual você se arrepende? Sim ou não? Se você pudesse voltar atrás, você teria tomado uma decisão diferente? Será? Eu tenho certeza que talvez você não teria tomado somente uma decisão, mas algumas decisões diferentes foram tomadas de uma forma errada durante a sua vida, não é verdade? Você tomou algumas decisões erradas durante a sua caminhada. Talvez eu não teria aberto a empresa, talvez eu teria fechado antes, talvez eu teria começado o ministério antes. Decisões que impactam a nossa vida. Talvez você, se eu perguntasse, nem falaria nada. Talvez você, de fato, falava, não, pastor, eu não. Mas não porque de fato não tomou uma decisão que deu errado, mas pelo constrangimento. Porque talvez se você falasse, ia parecer que você é uma pessoa pior do que a imagem que você quer passar. Decisões. Eu tenho absoluta certeza que se você pudesse voltar no tempo, você tomaria decisões diferentes. Existem decisões que você toma que acabam atrasando o seu dia. Quem daqui chegou atrasado no culto? Uma pessoa só. Vocês estão bem, né? Talvez por uma decisão, colocou o celular, botou soneca. Quem já colocou soneca? E aí perdeu a hora. É uma decisão. Atrasou o seu dia. Outras atrasam o seu mês. Uma decisão que pode atrasar o seu mês. Talvez outras acabam atrasando um projeto por algumas semanas. Mas existem decisões que atrasam a história da sua vida, que são capazes de mudar por completo o local aonde você chegaria. Algumas decisões refletem diretamente no nosso futuro. Existem decisões que aceleram o seu destino, mas existem decisões que atrasam. Quando uma pessoa se posiciona em Deus, é uma decisão, sim ou não? E essa decisão muitas vezes acelera o seu destino, acelera o seu ministério, acelera a sua vida. Quando pessoas se posicionam, decidem se afastar, não honrar, são decisões que acabam atrasando o seu destino, atrasando o seu ministério. A pergunta que fica nessa manhã é: qual é o fator decisivo para a sua tomada de decisão? Você toma decisões o dia inteiro, sim ou não?
O dia inteiro você toma decisões, a nossa vida é feita de decisões. O que baliza a decisão que você toma? Por que é que você faz o que faz? Por que você escolhe o que você escolhe? Qual é o peso que você considera ao tomar uma decisão? O que de fato você pensa quando precisa tomar uma decisão? Algumas pessoas tomam decisão sem pensar, conhece essas não? Que fala, que promete, que vai, que vem, e quando chega na hora, meu chapéu, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? São pessoas que tomam a decisão no calor das emoções. Conhece pessoas assim que rapidinho ele resolve e tal, decisão. Outras pensam, analisam todos os cenários, precisa tomar decisão, muitas vezes não toma. E não tomar uma decisão também é uma decisão. Mas o que eu quero falar com você é: aonde está Deus e a vontade dEle na sua tomada de decisão? Eu já falei várias vezes, mas um livro tocou a minha vida quando eu tinha a idade dos meninos, talvez um pouquinho maior. E o livro é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Leia esse livro se você pode. É um livro tremendo. Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Ele conta a história de uma cidade que decidiu tomar todas as decisões como se fosse Jesus tomando a decisão. A cidade foi transformada. Começou com uma igreja pequenininha. E essa igreja decidiu: nós todos tomaremos as decisões baseados naquilo que Jesus faria. Se Jesus não fizesse, nós não vamos fazer. E a igreja foi transformada, e uma cidade foi transformada. Se eu perguntar para você, em seus passos, o que Jesus faria? Na sua vida, o que Jesus faria? Olhando para você, será que Jesus se agrada de todas as suas escolhas? Será que Ele é o fator decisivo, determinante para você viver o que você vive? Será que Jesus viveria a vida que você vive, tomaria as decisões que você vem tomando, faria as escolhas na qual você vem escolhendo, defenderia aquilo que você defende? Será que a vontade de Deus e a busca pela santidade tem peso nas suas escolhas e nas suas decisões no dia de hoje? Será que eu preguei na semana passada, você deve lembrar, quem ama a Jesus e não ama aquilo que Ele ama, não o ama de verdade. Olha que forte. Se eu amo a Cristo, eu preciso amar a quem Ele também ama. E eu espero de fato que entre as decisões que você toma e as decisões muitas vezes tomadas por uma emoção, por uma vontade, e as decisões e escolhas tomadas segundo a vontade de Deus e os princípios de Deus, você escolha a vontade de Deus e os princípios de Deus. Porque a vida ela é feita de decisões. Você decide com quem casa, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Você decide a igreja que você frequenta, sim ou não? Claro que sim. Você decide o trabalho que você realiza, a roupa que você veste, aonde você investe o seu tempo, o seu dinheiro. Você decide o Deus que você serve. Decisões. Algumas vão mudar o seu dia, outras vão mudar a sua vida. Alguns anos atrás eu decidi largar a minha vida profissional, a minha carreira, para me dedicar a essa igreja. E desde que nós plantamos a NCJ, por uma decisão, várias pessoas conheceram a Cristo. Várias pessoas tiveram seu casamento transformado, a sua chama do primeiro amor acesa novamente. Batismos aconteceram, ministérios começaram a se levantar por uma decisão. Vamos, Fran. A gente não é capaz, eu sei, mas vamos. Uma decisão. Em um tempo onde nós poderíamos ter falado, não, não queremos isso. Talvez se a gente tivesse dito não, tudo isso que estamos vivendo não teria acontecido. Mas por um sim,
várias pessoas foram impactadas. Por um sim, pessoas que a gente nem imagina são transformadas. Eu preciso dizer para você, obrigado pelo seu sim. Obrigado pelo seu sim. Agora, eu preciso que você entenda que toda decisão, ela está diretamente ligada, conectada a uma oportunidade. Não é verdade? Há uma oportunidade. Toda decisão está condicionada a uma oportunidade. Existem oportunidades que surgem na sua vida e você imediatamente tem que dizer sim ou não. E você precisa decidir. Toda oportunidade, ela vem com uma velocidade. Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida? Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida de fato? Que você olha e fala assim, se eu tivesse tomado essa oportunidade, se eu tivesse dito sim naquela hora. Esses dias eu estava na casa de um membro, e aí o convidado dele, o amigo dele, ele falou assim, pastor, eu conheço uma empresa na cidade gigantesca, onde saíram quatro funcionários dessa empresa saíram para colocar toda a sua rescisão na abertura de uma nova empresa. Dos 4, 3 acreditaram no projeto, e um falou assim, eu não vou colocar todo o meu dinheiro nesse projeto de vocês aí, nem pensar. Hoje, a empresa dos 3 é a maior concorrente de uma das maiores empresas da América Latina. Imagina o cara que olhou e falou, fiquei de fora. Por conta de um sim. Os 3 se tornaram multimilionários da cidade. E aquele um, com o dinheiro que tinha, provavelmente acabou. Por conta de uma decisão. Existem 3 coisas na vida que não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Muitos estão esperando a oportunidade de uma forma sobrenatural e espiritualizam a oportunidade. Você conhece gente assim? Se Deus não vier aqui, eu não vou me mexer, eu não vou me mover. E aí eu aprendo com Paulo. Paulo, ele fala assim, eu tentei ir para a Grécia, eu tentei ir para Roma, eu tentei ir para lá, eu tentei ir para cá, até que uma porta se abriu e então eu fui. E ele foi para onde? Para Roma, onde ele foi morto. Oportunidade. Mas a porta não estava aberta, mas ele ficou batendo na porta até a porta se abrir. Ele buscou a oportunidade. Muitas pessoas, você conhece, jovens, pastor, estou orando para Deus mandar a varoa. Estou olhando ali a varoa valorosa. Estou orando, Senhor. Estou orando por ela, pastor. Eu falei, sério, querido? Já falou para ela? Não, ainda não. Aí vai vir o outro, vai namorar, vai casar e tu vai ficar chupando o dedo. Precisamos tomar decisões. Precisamos ser ativos nas nossas decisões. Eu olho para um menino que tomou uma decisão. Quem é esse menino? Davi. Davi estava lá no Vale de Socó, cuidando das ovelhas, tocando a sua harpa. E aí o pai fala para ele assim, Davi, vai e leva queijo para os seus irmãos lá na guerra. Ele chega lá, tem um homem, 3 metros e pouco, desafiando o povo de Israel, o exército de Israel. Davi olha para aquilo, Golias desafiando o exército de Israel, e ele não tinha nenhuma direção de Deus para ir lá. Ele não tinha uma palavra de Deus, vai para a guerra e mata um gigante. Ele não tinha nem vai para a guerra, ele não tinha nada. Mas quando ele chega lá, ele viu uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade. Ele viu um cenário preparado. Só aqui dá uma pregação, porque ele chega lá e fala assim, ei, o que vai ganhar aí se matar o gigante? Aí eles falam, quem matar o gigante?
o seu pai não paga imposto, a família não paga mais imposto, e vai casar com a filha do rei. Davi tinha uma promessa, ele seria rei de Israel. Para eu ser rei sobre Israel, eu preciso ser de uma linhagem, de uma família real. Então, é a oportunidade perfeita. Eu mato o cara, entro na família do rei e me torno rei. Um menino de 17 anos pensou isso. O meu pai, eu sou rejeitado pela minha família. Meu pai me coloca lá para trabalhar coisas, para um serviço que um escravo faria. Meu pai tem vergonha de mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele nunca mais pague imposto na vida. E aí ele vai gostar de mim. Olha que legal, uma oportunidade. Existem pessoas que pegam as oportunidades, que pegam o seu talento e transformam isso para o bem ao próximo. Agora, existem pessoas que pegam todo o seu talento, todas as oportunidades, para o benefício próprio. Um homem chamado, que fez a lâmpada, Thomas Edison. Thomas Edison, ele fez mais de 1000 invenções durante a sua vida. Para fazer a luz, ele fez mais de 10.000 tentativas. Se dependesse de mim para acender uma luz, na segunda, já era, pá. Não queria mais saber. Mais de 10.000 tentativas. E aí ele tem uma frase que ele fala assim, ó: muitos dos fracassos dessa vida estão concentrados nas pessoas que desistiram sem saber que estavam tão perto da linha de chegada. Muitas vezes a gente desiste sem saber que a gente está ali para conseguir a nossa bênção. A gente não olha para trás para ver o caminho que a gente percorreu. Ele pegou tudo que ele tinha e ele usou para tornar-se relevante para a humanidade. Existem pessoas que pegam o seu talento, a sua oportunidade, para fazer a diferença na história. Vocês conhecem homens como Albert Einstein. Pegou todo o seu talento, como grandes músicos como Bach, como Beethoven, que pegaram o seu talento e escreveram o seu nome na história de uma maneira positiva. Homens, talvez os pais da igreja, como Lutero, como John Hus, como Wesley, como Spurgeon, como Savonarola, homens que reescreveram a história da igreja. Pegaram todo o seu conhecimento, talento e aplicaram para o bem. Escolhas. Todos esses homens pegaram a sua força, o seu talento, a sua inteligência e fizeram o melhor que puderam. Mas nós também podemos pensar em nomes como Adolf Hitler, que pegou o seu talento incrível com oratória, com estratégia, para conduzir um país inteiro e fazer com que o país inteiro concordasse em eliminar os judeus da face da terra. Hitler, com a sua capacidade de oratória excepcional, falava por horas para uma nação, e eles ouviam atentamente e o seguiam. Um homem que decidiu fazer o errado. Mas hoje eu quero falar com você sobre um homem que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Diante da maior oportunidade da vida daquele homem, ele tomou uma decisão errada. Diante da maior oportunidade da vida, ele decidiu fazer errado. Judas tomou todas as decisões erradas que uma pessoa poderia tomar. Judas, ele caminhou com Jesus durante 3 anos e meio e foi para o inferno. Pastor, como assim? Tem gente que anda com Jesus durante a vida inteira, durante anos, ouve Jesus, vê os milagres, mas ao final da sua vida, por decisões erradas, irá para o inferno. Ele perdeu a oportunidade porque ele não valorizou o chamado. Judas não foi chamado para ser pastor da NCJ. Judas não foi chamado para ser um evangelista. Judas não foi chamado para ser um reformador da igreja. Judas foi chamado para ser um apóstolo de Cristo. Não era qualquer um.
no meio de centenas de milhares de pessoas, Jesus escolheu Judas. Em Lucas 6, do 12 ao 16, fala que Jesus está no monte orando, e enquanto ele ora, ele está com o nome dos 12 discípulos, e ele fala: Senhor, Deus, Pai, me dá homens que continuarão essa jornada que eu estou fazendo. E aí Jesus está orando por Mateus, Levi, por Pedro, Jesus está orando por Tiago, e Jesus ora por Judas. Olha que privilégio de Judas, escolhido pelo próprio Cristo. Judas não foi chamado para ser crente, Judas não foi chamado para fazer parte da diaconia, ele não foi chamado para tocar no louvor, ele não foi chamado para cuidar do ministério infantil, que aí nós ia ter que orar por ele para libertar, tadinho. Judas não foi chamado, ele foi chamado para ser apóstolo. E dos 12 apóstolos que Jesus chamou, Judas era o mais inteligente de todos. Judas era o mais inteligente de todos. Por quê? Porque durante 3 anos e meio, ninguém desconfiou do caráter de Judas. Ninguém desconfiou que o traidor seria Judas. Judas era tão bom que Jesus, que ele cuidava das finanças do ministério de Jesus. Judas cuidava do dinheiro, e aí eles faziam as viagens missionárias que faziam, ajudavam os pobres. Judas organizava de uma maneira tão boa, que ele fazia tudo isso, e ainda sobrava recurso para Judas roubar, e ninguém desconfiava, mas Jesus sabia das escolhas de Judas. Judas fazia tudo certo, Judas fazia tudo certo para ele. Aí vem uma frase: não é porque está dando certo que é o certo. Não é porque você está crescendo financeiramente de uma maneira errada que esse é o certo para você fazer. Não tem como. Eu e você não podemos viver daquilo que dá certo, nós precisamos viver daquilo que é certo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Não adianta fazermos aquilo que pode dar certo, precisamos fazer aquilo que é certo. Falei essa frase ontem para ti. Mas deu certo não quer dizer que seja certo. Eu e você precisamos fazer aquilo que é certo, e para fazer o que é certo, nós vamos perder dinheiro. Muitas vezes nós vamos perder negócios. Para fazer o que é certo, muitas vezes nós vamos ter que mostrar a verdade. Se você vive daquilo que dá certo, mesmo não sendo certo, você não é esperto, você é ladrão. Sabe o vendedor de carro? Não, tá 0 bala esse carro aqui, pode comprar aqui, ó. Mas pastor, vendi, pastor, dinheiro no bolso. Não é o teu caso, eu sei. Pastor, vendi, dinheiro no bolso, deu certo de uma maneira errada. Então não é certo. Vou ganhar dinheiro roubando os outros, deu certo, ninguém descobriu. Mas está errado. Não é certo. Você pode usar a sua inteligência para ganhar muito dinheiro de maneira ilícita, sim ou não? Pode. Mas querido, você não é esperto por ganhar muito dinheiro de maneira ilícita. Você é ladrão. Judas era extremamente inteligente, era um gestor incrível. O seu nome, você sabe o que significa Judas? Louvor. Olha que lindo. Judas vem de Judá. Deus louva, Deus é digno de louvor. Judá significa isso, nós vamos ver nas 12 tribos que eu vou pregar. Judas significa louvor. Judas significa louvor. Olha para mim.
Não adianta você ter nome de crente se o teu caráter não é o de Cristo. Judas louvor, mas não louva. O nome dele com um significado tão lindo, louvor. Mas deixa eu te perguntar hoje, por mais ateu que a pessoa possa ser, ele não vai colocar o nome dele, o filho dele de Judas. Vai chegar, o cara pode nunca ter pego a Bíblia, mas Judas ele não coloca o nome. Chegou ali o pessoal na recepção, para o ministério infantil, aí vem o Cleito com Eliabe, olha que nome lindo, bíblico. Oi Eliabe, tudo bem? Tudo bem, daí chega o outro com o filho que é Judas. Qual que é o nome do teu filho, Judas? Vamos Eliabe, vamos brincar Eliabe. Fazer negócio, hã? Vamos fazer negócio, fechamos, querido, como é que é o teu nome? Judas. Ou não, ou não vai dar. Judas é louvor, um significado tão lindo que foi usado para o mal. Ninguém apontou o dedo para Judas quando Jesus falou: alguém vai me trair. Eles começaram a perguntar: quem será? Quem vai ser? Será que vai ser eu? Será que vai ser eu? Será que vai ser eu? Ninguém chegou e falou assim: eu já sei quem é Judas. Pelo comportamento dele, ele, é esse aqui que vai te trair. Estou tranquilo. Não. Todos eles pensaram que podia ser ele. Ninguém desconfiou de Judas. Por quê? Porque Judas era inteligente, era estrategista, ele era egoísta. Judas fez bem o que essa geração que vivemos faz muito bem, que é o quê? Esconder a sua maldade, o seu caráter atrás de uma boa reputação. Judas tinha uma reputação entre os 12, ele era respeitado, mas era mau caráter, quebrava princípios, vivia conforme Jesus não queria. Judas roubava diante daquele que é o dono de todo o ouro, de toda a prata. E mesmo assim ele decidia roubar. Tem gente que diante do Deus Criador decide caminhar fora dos princípios dele mesmo. Judas viveu com Jesus. Judas viveu, mas não converteu. Tem gente que vive, mas não converte. Tem gente que conhece, mas não ama. Ele andou com a porta e não entrou nela. Ele andou com o pastor, mas não quis ser ovelha. Ele conviveu com a luz e escolheu as trevas. Ele conheceu o caminho, mas andou por atalhos. Judas, ele conheceu a verdade e viveu uma mentira. Ele andou com o Salvador e decidiu não ser salvo. Ele andou com a vida, mas escolheu a morte. Judas conviveu com o dono do céu, mas tomou a decisão de ir para o inferno. Escolhas, oportunidades. Esse homem caminhou com Jesus 3 anos e meio. Ele não viu Pedro pregar. Ele não ouviu o pastor Fernando pregar. Ele não ouviu Billy Graham pregar. Ele ouviu Cristo, a palavra, o verbo pregar. Judas viu cego enxergando, paralítico sendo curado, leprosos sendo sarados. Ele viu a filha de Jairo se levantando. Ele viu, ele estava lá. Ele viu Lázaro sendo ressurreto daquela tumba. Judas estava em tudo que nós lemos nos evangelhos. Judas estava lá. Ele viu, mas nada tocou o coração de Judas. O problema de Judas é que ele se acostumou com o sagrado. Ele se acostumou com o ambiente de cura. Muitas vezes nós nos acostumamos com o ambiente de cura. Nós esquecemos o tamanho do Senhor que servimos. Eu tenho muito medo de me acostumar com o sagrado. Eu oro para que essa igreja não se acostume com o sagrado. Eu oro para que nós tenhamos uma igreja viva e avivada, que quando Ele vem, seja em meio aos louvores, a uma oração, a uma palavra, todos sejamos tocados. A maior dor é quando em um culto, no meu coração, um culto
tremendo, onde a presença do Senhor é palpável em nosso meio. Pessoas chorando, entregues. E quando eu vou tomar água, muitas vezes, tem pessoas tirando selfie, mandando mensagem. Jesus está ali, mas ela não foi tocada. Entra num culto, da mesma maneira que chegou e ela vai embora. Pessoas que perderam o senso de presença. Pessoas que quando sentem Jesus preferem não se entregar, não chorar, não se derramar. O meu medo é de vir para um culto e sair como se nada tivesse acontecido. Será que você já viveu isso? Será que você já veio para um culto e saiu como se nada tivesse acontecido? Se aconteceu com Judas, que viu tudo o que viu e ainda assim não foi tocado, imagina com nós, num culto da NCJ. Mas sabe por que Judas perdeu a maior oportunidade da vida? Porque ele pregou o evangelho e não foi salvo. Ele pregou o evangelho e não foi salvo. Mateus capítulo 7, versículo 21, se você pode, abre comigo. E eu vou caminhando para o final. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Não adianta falar, não adianta conhecer, não adianta, eu preciso obedecer. Se eu não obedeço aos princípios bíblicos, não adianta cantar, pregar, orar, sapatear, não adianta, eu preciso obedecer. Toda vez que eu subo aqui, eu preciso subir com o coração inflamado, porque cada palavra que eu abro para falar para você, precisa falar primeiro ao meu coração, precisa quebrar, precisa me balançar, precisa estremecer a minha alma. Eu preciso subir aqui com um temor daquilo que eu vou falar, eu preciso subir e dizer, Senhor, ai de mim, subir aqui em pecado, ai de mim, subir aqui como se nada fosse, ai de mim, Senhor. O peso da presença, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, Senhor, toca a minha vida, porque não adianta eu impactar uma geração e perder a minha alma, não adianta eu pregar para uma multidão e me perder no final. A minha salvação é mais importante para mim do que qualquer coisa. A sua salvação precisa ser o objetivo da sua vida. Porque se tem uma coisa que eu não vou aceitar nesta igreja, são pessoas que banalizaram a presença. Eu queria muito que você pudesse me conhecer um pouquinho mais de perto, para conhecer o meu coração e saber o temor que eu tenho por essa igreja, o temor que eu tenho pela palavra. Eu queria muito que você pudesse conhecer o meu coração e entender que eu amo a Bíblia, que eu vou entregar, e eu entreguei a minha vida para Jesus por completo, porque eu não vou aceitar nessa igreja mercenários da fé. Quantas pessoas vocês viram que vieram pregar aqui desde que você caminha conosco? Quantas pessoas? De fora? Ninguém. Porque se eu não conheço, não prega. Se eu não sei o que vai falar, não vai ter voz, não vai ter fala. E se falar algo diferente, não vai ter fala. Por quê? Porque tudo que você falar precisa sair daqui de dentro. Tem que sair daqui de dentro. Por isso eu não posso banalizar tudo que é pregado aqui. A responsabilidade de manter a palavra viva e firme é minha e da pastora. Nós seremos cobrados. Existem mercenários da fé? Claro que existe.
Existem pessoas que poderiam vir e fazer isso aqui acontecer e encher isso aqui com promessas fora da Bíblia, sim. Mas essa não é a nossa missão, nosso objetivo. Se vier alguém aqui querendo relativizar o Evangelho, não vai ter voz. Se vier alguém aqui querendo relativizar a santidade, não vai ter voz. Por quê? Porque o que salva ainda é a palavra, o que salva é andar em santidade. Se você não andar em santidade, não verá a Deus. Nós cantamos o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. Se você quer ver a Deus, busque obedecer e andar em santidade, senão não vai ter. Não adianta falar vem, fica e seja transformado pela verdade. Mateus 7, 15 e 16, e eu encerro, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Tem lobo? Tem. Tem falso profeta? Tem. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu preciso continuar pregando a verdade bíblica. E eu não posso deixar de pregar porque tem gente que está pregando ao contrário. Eu não posso deixar de falar sobre uma verdade bíblica porque você não concorda com ela. Eu não posso deixar de levar o Evangelho a sério porque tem gente que está brincando de ser igreja, brincando de Evangelho, brincando de ser crente. Não! Eu decidi, e eu espero que vocês decidam, levar o Evangelho de Cristo a sério. A sério, não é uma brincadeira, não é um clube de domingo de manhã, não é levar a sério, mudar tudo, tudo. Eu decidi obedecer os ensinamentos de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, você anota isso, versículo 3 e 4. De fato, eu creio que chegamos nesse tempo. 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo, e eu creio que já chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Nós precisamos decidir ser a Bíblia que essa cidade estará lendo. Nós precisamos, assim como Paulo, decidir ser uma carta aberta para as pessoas lerem. Não é perfeição, não é perfeição, é transparência. Eu erro, eu me arrependo, eu me levanto, eu continuo caminhando. Não tem ninguém perfeito aqui, gente. Mas nós precisamos ter corações arrependidos, assim como Davi teve um coração arrependido. Que essa manhã possamos, com a história de Judas, entender que ele teve a maior e a melhor oportunidade da sua vida e ele usou para benefício próprio. Judas andou com o amor, mas não o amou. Judas amou a si mesmo. Judas não queria Jesus, queria poder. Judas queria o poder que Jesus lhe dava. Quando ele viu que o reino, que Jesus falou, o meu reino não é aqui, o meu reino, eu serei um rei espiritual, num reinado celestial, Judas olhou e falou assim, eu quero aqui, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero status. E aí, para não sair com a mão abanando, eu vou vender. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A mulher quebrou o vaso para ungir Jesus e secar com seus próprios cabelos.
E aquele perfume caro valia 300 moedas de prata. Judas vendeu por 10% desse valor. 30 moedas de prata era o valor de um escravo. Era um mínimo. Pelo que você tem vendido Jesus? Por quanto você tem vendido Jesus? Talvez você não tenha vendido Jesus por 30 moedas de prata, mas talvez você tenha vendido pelo seu cansaço, por uma série no Netflix, por um final de semana em casa. Pelo que você tem vendido? Talvez pelos seus próprios prazeres. Talvez você tenha vendido Jesus e perdido a santidade por uma busca de prazer próprio, por satisfazer os seus desejos. Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Judas trocou Jesus por dinheiro. Como que isso acontece na nossa geração? Troca todo o projeto de Deus por um prazer momentâneo. Decidido a não viver por princípios e sim por prazeres. Judas não se arrependeu, ele teve remorso. E sabe qual é a diferença entre eu e você e Judas? A diferença é que para mim e para você ainda existe a possibilidade de tomar uma decisão. Eu e você ainda temos a chance de fazer uma escolha. Qual é a sua escolha neste domingo de manhã? O que é que você vai fazer com a oportunidade que Deus está te dando neste domingo de manhã? Eu queria que você fechasse seus olhos e eu quero orar por você. Papai, obrigado, Senhor, porque nessa manhã a Tua palavra, Senhor, tocou em nossos corações. Senhor, nós somos fracos, somos falhos, mas Senhor, nós temos uma segunda chance. Senhor, que nós não venhamos a perder essa oportunidade de te seguir e caminhar contigo em santidade, Pai. Senhor, toca na nossa mente, no nosso coração. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos ser tocados, Senhor, nós queremos ser transformados, nós queremos isso, Pai. Oh, Pai, nós queremos. Nós não aguentamos mais andar, Senhor, em caminhos tortuosos, viver uma vida de libertinagem, uma vida longe de Ti, com princípios, Senhor, sem fundamento. Espírito Santo, nessa manhã, eu Te dou liberdade para entrar em meu coração, em minha mente, e mudar tudo aquilo que for preciso. Comportamentos, maneiras, princípios, fundamentos, a partir de hoje, Senhor, são todos Teus. Toca a minha vida, Pai. Toca a minha vida, Senhor, para que eu possa ser sal e luz aonde eu estiver. Para Ti, Senhor, não existe nada impossível. Eu creio nisso e nesta palavra eu me agarro. Senhor, faz o que para mim parece ser impossível, mas eu confio em Ti, Senhor. A decisão que eu tomo, Senhor, é entregar a minha vida nas Tuas mãos mais uma vez. Transforma, Senhor, de dentro para fora tudo que sou, tudo que tenho. A partir de agora, Senhor, nenhuma decisão que eu vou tomar será baseada no meu querer, mas sim no Teu querer, Pai. Perdoa os meus pecados, que são tantos e muitos. Perdoa, Senhor, cada pecado que eu cometi, sabendo que não era certo, a minha iniquidade. Mas, Papai, perdoa também aqueles que eu nem sei que eu cometi. Perdoa, Senhor, as pessoas que eu machuquei. Perdoa, Senhor, as pessoas, e eu perdoo as pessoas que me machucaram, Pai. Senhor, eu quero me entregar para Ti, Papai, porque eu Te amo, e eu fui impactado por esse amor. Que a partir de agora eu não leve mais, Senhor, a Bíblia, o cristianismo, o Evangelho como uma brincadeira, mas eu comece a levar a sério. Muda. Senhor, se for de uma hora para outra, ou se for por um processo, eu estou pronto para isso, Pai. Cura minha casa, cura as minhas finanças, cura minha saúde física, cura minha saúde emocional.
Senhor, cura, Senhor, as estruturas da minha vida. Obrigado, Pai. Em nome